Entendendo a Bíblia em boa companhia com a lei dentro da aliança. A lei dentro da aliança nos faz logo pensar na lei. Alguns enxergam a lei como um estorvo, como um empecilho, como uma austeridade. Logo o que vem na nossa cabeça quando eu falo em lei, o que é que você vem na sua cabeça quando eu falo em lei? Bem, a nossa lição nos mostra que muitas pessoas entendem a lei como polícia, multa de trânsito, juízes, prisão, consequências negativas que advêm da quebra da lei. Bem, ao falarmos dessa aliança, talvez você possa pensar não só nas restrições que a lei traz, num pai austero, num policial austero, naqueles noticiários que mostram autoritarismo, mas talvez você possa pensar diferente. Você possa pensar na estabilidade, na tranquilidade, na harmonia e talvez até mesmo no amor. Ao falarmos de amor, lembramos o que está registrado em Salmos capítulo 1, versos 1 e seguintes. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Por que meditar numa lei de dia e de noite? É o tema que estamos trazendo. Antes, porém, vamos orar. Senhor Deus, estamos acompanhados aqui pela tua graça. Com muita fé pedimos que envie o teu Santo Espírito. Santo Espírito, esteja entre nós, ilumina nossa mente com a convicção da tua palavra, com a certeza que estamos caminhando segundo os seus passos. Abençoa todos que estão participando, ouvindo esse programa. Faz com que multiplique as bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Continua o salmista. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Eles o consolam e confortaram por todas as tribulações que o Senhor... desculpa, troquei aqui. As suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, continua o salmista falando. Tudo o que um filho de Deus faz prospera. Mas essas bênçãos nem todas são apenas para os filhos de Deus. Existem bênçãos oblatas, pactuações oblatas, contratos que Deus faz com todos. O ar, o sol, são bênçãos que atingem a todas as pessoas. Mas aqueles que meditam na lei de Deus também não são seus filhos, porque não matam, e com isso estão albergados, protegidos pela lei do não matarás. Eles cuidam da sua saúde, recebem a luz do sol para terem boa saúde com a vitamina D, protegem-se assim com esse hormônio que é a vitamina D, protegem-se de muitas doenças, aumenta a imunidade e com isso a bênção que está nos céus, que é para todos, mas é que é recebida por alguns que compreendem essa lei e que estão andando de acordo com essa lei. Então, existem leis que são bênçãos para qualquer um que cumpra essas leis. Sabemos que excessos no sal, no açúcar, trazem doenças. Mesmo pequenas quantidades trazem consequências. As pessoas que se entregam ao luxo do prazer, do apetite, acabam contaminados com esses alimentos e sofrem as consequências. Nós temos restrições que trazem saúde, trazem felicidade. Ao compreendermos as leis de Deus, que elas não são apenas leis que estão na Torá, porque a Torá na Bíblia é lei que quer dizer ensinamento, instrução. Instrução do quê? O salmista diz que é bendito quem medita nessas instruções de dia e de noite, porque elas são instruções amplas, elas não se restringem apenas à lei dos 10 mandamentos, nem apenas a leis alimentares, que dizem quais são os alimentos próprios e os impróprios para se comer. Quanta doença e mesmo pestes vêm de comer animais em que a Bíblia diz serem imundos. Estamos vivendo em um momento em que essa doença terrível avassala o mundo, vinda de comer animais impuros. Mas os que atendem o que Deus disse, lá em Deuteronômio capítulo 11, vão compreender que esses animais não devem fazer parte da sua dieta, porque justamente eles são parecidos com nossa fisiologia. Eles são anatômica e fisiologicamente parecidos com o ser humano.
Quanto mais parecido com você, mais facilmente te contamina. Tanto que as pessoas que estão próximas também te contaminam mais. Mas ninguém está contaminado por pestes e doenças comendo folhas, frutas e verduras, a não ser pelos que o homem coloca nelas, as toxinas, os tóxicos, os agrotóxicos, mas disso nós nos livramos tomando certos cuidados nesses alimentos que estão distantes da cadeia alimentar. Nós vemos que eles não têm capacidade de nos contaminar. Estamos albergados pela lei do Deuteronômio. Não faz parte dos 10 mandamentos, mas faz parte do todo da Torá. O Pentateuco é conhecido, os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como as instruções de Deus para a nossa saúde. É o Gênesis, é o Êxodo, é o Levítico, é o Número, do Deuteronômio, trazendo para nós justamente boas instruções. E o resto da Bíblia também. Vamos ver lá com Daniel, como ele aprendeu a viver bem e com boa saúde, se abstendo da comida do rei. A glutonaria. E Provérbios diz, quando se assentares à mesa do rei, põe uma faca à tua garganta, modera o teu apetite. Não vá ser aquele espalhafatoso que vai chamar a atenção como uma pessoa denegrida. Portanto, os comandos de Deus também vão para o fato do bom comportamento, para o sucesso das pessoas na convivência. Diz ainda até mesmo do reboco da casa, quando aparecer ali o musgo, o mofo verde, o vermelho, o amarelo, como que nós devemos agir? Deus instruiu Davi e a Salomão a construírem o templo, a maravilha do mundo. Até hoje, esse templo é lembrado como a maior mostra de sabedoria de Salomão, daquela época. Nós estamos vivendo ainda grandes reflexos. A Arca de Noé não tinha sequer visto chuva, mas construiu um barco transatlântico capaz de singrar as águas do dilúvio tormentosas e sobreviver. Ele e sua família que estavam dentro da aliança da arca, que obedeceram os mandamentos. A graça de Deus alcançou a todos nós com diversas leis e mandamentos. Não são apenas, portanto, leis cegas de obediência, desprovidas de qualquer sabedoria, mas são cuidados, zelos de um Deus de amor. Toda lei que é fundada no amor, ela tem reciprocidade. Quando existe reciprocidade, gozamos das consequências comuns. As leis entre Deus e o homem, marido, mulher, sociedade, se elas são harmônicas, elas, no termo jurídico, pegam. Ou seja, são respeitadas. Por outro lado, existem leis iníquas que não pegam. São leis que são promulgadas, mas que não têm vigência prática, elas não têm aplicabilidade. Nós temos leis, por exemplo, contra o adultério, que punham na cadeia homens que adulteravam até o Código de 1940, o Código Penal, e depois, com a renovação do Código Penal, essas leis foram abolidas, derrocadas. Elas deixaram de existir. Por quê? Porque, na verdade, na prática, nunca houve alguém que tivesse ido para a cadeia por esse crime. Bom, é crime porque estava definido em lei como crime, mas na prática não funcionou. Bom, mas esse não é o nosso tema. O nosso tema vai que por meio da fé nós recebemos a graça, os mandamentos, e assim somos abençoados. Isso se chama bênção direta e oblata, porque não depende nem de que Deus diga, abençoa ele, eu abençoo você para receber o sol, a água pura. Eu abençoo você se você não matar, se você não roubar, se você não mentir. Esses 10 mandamentos traduzem uma bênção direta e imediata. As ordenanças e orientações de Deus, a Torá, a Bíblia, ela leva a bênção para quem segue, querendo ou não querendo, sendo ateu ou sendo um devoto, sendo praticante ou sendo um rebelde contra as leis de Deus. Se ele seguir um só dos preceitos, por esse preceito ele está sendo abençoado. É a graça de Deus atingindo a todas as criaturas, o amor de Deus indiscriminado chamando seus filhos. Mas apenas alguns seguirão esses preceitos para poderem galgar a salvação. Então não é só uma questão de graça, nem só uma questão de fé. Passemos então a estudar os trechos da Bíblia que falam diretamente dessas bênçãos. O primeiro que chama atenção é Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13 diz: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede?
senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e que ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhes dou para seu próprio bem. Portanto, Deus está dando os decretos, ele diz e declara, para o nosso próprio bem. Veja, nós temos ainda uma expressão que está em Deuteronômio capítulo 9, versos 7 a 20. Deuteronômio 7 vai dizer do bezerro de ouro, a consequência direta da desobediência da lei. Lembre-se disso e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Presta atenção, Moisés não comeu pão nem bebeu água. Isso aconteceu outras vezes na palavra de Deus. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra e escritas pelo dedo de Deus, nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo no dia da Assembleia. O Senhor tinha ditado os 10 mandamentos, aqueles mandamentos que ele anunciou a Adão. Lembra-te do dia do sábado, santificou o sábado, e os outros mandamentos dentro do corpo dos 10 mandamentos. Passados 40 dias, 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse, desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal. Aqui ele estava falando da quebra do não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a ela. O povo tinha esquecido que o monte ainda estava fumegando, saindo fumaça, brasa viva, a presença de Deus. E estavam por 40 dias Moisés com Deus, e em 40 dias esqueceram-se de Deus. Deixaram de prestar atenção na glória de Deus que estava presente e passaram a construir um ídolo lembrando do Egito. Tinham saído do Egito fazia pouco, ainda estava dentro do coração daqueles hereges rebeldes o bezerro de ouro. E me disse, desce imediatamente. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Então, o seu povo não era mais o povo de Deus, porque eles tinham rejeitado a Deus. É o povo de Moisés. Por quê? Vamos ver agora. O Senhor me disse, vejo que esse povo realmente é um povo obstinado. Deixe que eu destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa que eles. Que tentação! A mesma tentação de Jesus no deserto, agora Moisés está padecendo. Deixe que eu destrua esse povo. Um eufemismo, um chamado para o coração de Moisés, um teste para o coração de Moisés e uma advertência para o povo. Veja o que Moisés age. O Senhor me disse, deixe que eu destrua. Então, verso 15 do capítulo 9 de Deuteronômio. Então voltei e desci do monte, quando este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, o Deus de vocês. O Deus de vocês lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei de minhas mãos, quebrando-a diante dos olhos de vocês. O que significa isso? Ontem nós dissemos no programa Vem Entende que essas tábuas da aliança eram marcos, eram um símbolo da aliança. É como se nós colocássemos aqui um monte de pedra e dissemos, daqui para cá é teu, daqui para cá é meu. Isso costuma acontecer, nós vemos nomes de montanhas, nomes de rios, que são divisas entre propriedades. E eles construíam altares, esses altares também simbolizavam pactos entre homens ou pactos entre Deus e os homens. Moisés reconhece a quebra dos mandamentos, a quebra desse estatuto e quebra a lei, mostrando que o povo havia desconcertado.
Bem, aí é obrigado então a passar para que está em Deuteronômio 10, verso 12 e 13, porque lá nós vemos que, vamos ler a partir do verso 10 então, capítulo 10, verso 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Por quê? Porque Moisés intercedeu, o teu papel de intercessor, das pessoas que estão em erro, daqueles que não estão recebendo a bênção de Deus. Você deve interceder diante de Deus por eles. E Moisés assim salvou aquelas pessoas. 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho. Aqui ele não diz mais o seu povo, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados. Bem, o que acontece aqui então é que Moisés pega o bezerro de ouro, ele põe fogo no bezerro de ouro, faz do bezerro pó, e desse pó ele joga no riacho, e as pessoas que adoraram o bezerro acabam morrendo por se intoxicarem com aquele ouro que estava ali. É uma doença que ainda é conhecida. As pessoas adoravam aquilo que as destrui, aquilo que as destrói. Nós temos que fugir daquilo que nos destrói. O amor de Deus nos salva, nos redime, mas o povo que continuou na sina junto a recebeu novas tábuas de lei e continuou. Quem é que a gente lembra quando a gente fala de 40 dias e 40 noites intercedendo? Eu lembro diretamente de Jesus, conforme está relatado em Mateus capítulo 4, 16 e 17. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É o começo do ministério de Jesus. Como é que ele começou o seu ministério? Bem, ele começou com capítulo 4, versos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se és? Ele não conhecia Jesus dos céus, mas ele estava em dúvida, o cumprimento da profecia. Ele estava para esmagar a cabeça da serpente. Se tu és este mesmo, deixa-nos em paz, ainda não chegou a nossa hora. Outros demônios falaram em outro momento. E qual foi a resposta de Jesus a Satanás depois das provações? Capítulo 4, versos 10 e 11. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram servi-lo. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, o diabo nos deixa e anjos vêm nos servir. Jesus disse, tentação, se tu és o filho de Jesus, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá. O diabo levou a cidade santa e colocou no templo, está escrito, dará ordem aos seus dias a teu respeito. As provas vieram, as tentações vêm, mas nós fugimos. E o resultado, Mateus 4, 16 e 17, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz, Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa é a minha oração por mim, por você, todos os dias. Que nós estejamos conscientes de que o reino de Deus está próximo e que nós temos uma missão. Não basta ficar, não basta olhar, receber as bênçãos que estão ao nosso redor. Precisamos de mais, precisamos do maná, precisamos da água que verte da rocha, da sombra do onipotente nos protegendo do sol escaldante, do calor do fogo de Deus para nos aquecer durante a noite e do Espírito Santo para nos consolar, porque Jesus enviou um consolador para nos mostrar o caminho para os céus. Romanos capítulo 9, versos 30 a 32. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. A nossa justiça, portanto, vem da fé. Que justiça? Justiça porque pecamos, estamos desprovidos da glória de Deus. E o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Nós pecamos, não recebemos a bênção, não recebemos a comunicação da vida. Estamos destituídos da glória de Deus e agora o salário do pecado é a morte. Nos afastamos de Deus, a fonte da vida, e estamos morrendo cada vez mais cedo, porque o Espírito Santo está se retirando da terra. A vida do homem tem encurtado. Muitos
séculos vivia Adão e os primeiros homens, até que com o dilúvio passaram a viver bem menos, apenas 2, 1, depois no tempo de Davi 70 anos, como agora nós estamos ainda no sofrimento. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Portanto, não é lei que traz justiça, ela traz condenação. Nós estamos diante da lei para que nós sejamos condenados pela lei, mostrando: você mentiu, você roubou, você adulterou. E isso nos chama a pedir a misericórdia de Deus. Aí faz sentido Jesus vir e dar a sua graça. Aí faz sentido você ter fé que Jesus pode te salvar. Salvar do quê? Do pecado. O que é pecado? A transgressão da lei. O que a transgressão da lei faz? Faz separação entre mim e vós. São as coisas que a Bíblia nos ensina. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Tropeçaram em Jesus. Eles não conheceram Jesus, crucificaram Jesus, porque não reconheceram nele a graça de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem de Jesus. Ele veio para tirar o pecado, a culpa do pecado. Pela fé nós somos salvos, porque a graça abundou, transbordou dos céus, a taça se encheu e derramou a graça sobre o planeta Terra, lavou-nos do nosso pecado, o sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, é o sangue dele que pagou pelo meu. O salário do pecado era a morte, porque já morreu Jesus, não precisamos mais passar pela morte como Elias, como outras pessoas que estão nos céus vivas. Nós também podemos ser transladados para os céus assim que Jesus voltar a esse planeta Terra, pairando nas nuvens. Ou se, como os nossos queridos, saudosos, aqueles que trazem tanto pesar por já terem passado para o reino da morte, que jazem na sepultura sem conhecimento do que é que acontece, conforme diz a palavra de Deus, eles também estão aguardando o nosso Jesus, que virá outra vez, transbordará o céu novamente com grande graça, e nós seremos atingidos por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, por milhares de anjos. O universo inteiro vai ver a volta, a vitória do nosso Jesus, e a cabeça da serpente definitivamente esmagada. O mal não mais existirá. Para isso, nós precisamos deixar o mal para trás. Se queremos habitar num planeta com essa felicidade que vem da lei, pela graça alcançamos esse lugar, pela fé alcançamos esse lugar, mas pela lei nós aprendemos a viver nesse lugar. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 22, verso 7. 22, 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Você tem que atender, guardar no seu coração, meditar nela de dia e de noite, para ser feliz. Nós já explicamos que a felicidade decorre da simples aceitação da obediência, da graça, aceitação das leis de Deus, das instruções de Deus. Eu fiz essas leis para que vocês sejam felizes, foi o verso que nós lemos logo no início. Bem, depois nós lemos o verso 12 a 15 para encerrarmos o programa de hoje. De 12 a 15, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Opa! A recompensa é de acordo com o que cada um fez, a salvação não é pelas obras, mas a recompensa é. O ladrão na cruz não praticou boas obras a vida toda, mas esteve com Jesus. Ele aceitou Jesus, recebeu a graça, e Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Mas nós seremos todos julgados pelas nossas obras também, não só pela graça, não só pela fé. Bem, vemos então a continuação, cada um conforme o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes os que guardam os mandamentos, que vivem dentro dos mandamentos, porque entram pelas portas, comem de novo da árvore da vida, como era antes do pecado. Adão comia da árvore da vida, não experimentava a morte. Pecou, experimentou a morte. Nós pecamos, experimentamos Jesus, que é a nossa árvore da vida, nosso Salvador, e não mais morreremos. Ficam fora, verso 15, capítulo 22 de Apocalipse. Ficam fora quem? Os cães, que a Bíblia diz, aquelas pessoas imundas, né? Os que praticam feitiçaria, quem são esses? Os que cometem imoralidade sexual. Opa, imoralidade sexual? Eu me lembro agora
não adulterarás, Êxodo capítulo 20, verso 14, é o 7º dos 10 mandamentos. Aqui Jesus está dizendo que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias. Ele está dizendo que ficam fora os que cometem imoralidade porque violaram o não adulterarás, o 7º mandamento. Os assassinos ficam fora também. E eu falar de assassinos, eu lembro de Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás, é o 6º mandamento. Está bem claro que aqui no Apocalipse, na entrada dos céus, os 10 mandamentos estão vivos e seremos julgados pelas obras, essas obras da aliança que devem proteger a mim para que ninguém me mate, a você para que ninguém minta, não te mate, não adultere contra você. Veja, também aos idólatras. Idólatras, novamente, Êxodo capítulo 24 a 6, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não te prostrarás a ela. As bênçãos vêm até 1000 gerações, as maldições até 4 gerações, para aqueles que adulteram a vontade de Deus construindo ídolos. É o 2º mandamento recitado por Jesus em Apocalipse. João traduziu aqui as palavras de Jesus, dizendo que não entram nos céus aqueles idólatras. Eu vou até ler Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, para deixar bem claro quem são os idólatras. Êxodo capítulo 24, aliás, 20, versos 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Os que estão em Deuteronômio 7, 9, em João 18, em Salmo 105, 8 e em Deuteronômio 16, 5. É o Berish, os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei, a Torá, os ensinamentos de Deus, todos eles nos trazem bênçãos. E termina o verso dizendo: todos os que amam e praticam mentira. Mentira, de novo, outro mandamento. Qual é esse mandamento? É o que está em Êxodo, capítulo 20, verso 9. Não dar falso testemunho, mentir, prejudicar alguém com boatos, com enganação. É isso que diz a palavra original que está registrada em Êxodo, capítulo 20, verso 9. 20, verso 9, aqui diz: aliás, verso 16, é o 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, esse falso testemunho, a palavra que está no original, se traduz conforme eu recitei aqui agora. Não fazer boatos, não enganar, não mentir, não trazer prejuízo ao outro com suas falas. Tudo isso é o contexto dos que não entram nos céus, porque senão lá seria um inferno. Se alguém desses não quer deixar esses pecados, não quer guardar os mandamentos de Deus, por favor, não vá para lá, porque você vai ser o diabo na nova terra e Deus não vai permitir isso. Cada um de nós precisa ser julgado pelas suas obras. O pelo pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Seja fiel naquilo que você está recebendo a graça de Deus. Pratique a justiça e assim seja feito filho de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, sempre te guarde, te livre do mal e faça você seguir como vitorioso por essa terra, porque você recebe as bênçãos de Deus e toda a terra se maravilha com a vitória que você tem em Jesus. É o desejo que eu tenho para você do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, tocar o sininho, plim, vai trazer para você 1.222 vídeos completos, repletos de toda a graça de Deus. Curta também, em 5 minutos, vem Entende, o resumo desse programa para quem está com pressa, um pouquinho antes, mas o Entendendo a Bíblia é para quem quer mais. Deus te abençoe.